Boa noite, seus lindos. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de março de 2022. São 11h30 da noite. Estou eu aqui com o meu chazinho, ó, maçã, canela e gengibre. Tá todo mundo dormindo nessa casa. Eu também tô com cara de sono, tô com o olho até vermelho. E pelo jeito vocês estão aí também, né? Todo mundo coruja. Eu adoro dormir tarde, eu tenho que me policiar. O meu processador funciona mais à noite, sabia? E olha só, vim aqui filosofar com vocês um pouquinho. E foi até engraçado que eu vim aqui pra falar desse livro, ó, Despertar, do Haroldo Dutra Dias, né? Mas na hora que eu sentei aqui no sofá, eu decidi falar de sonhos. É engraçado como eu tô sendo conduzida assim, sabe? Eu tô deixando me levar. Então, nessa noite linda de segunda-feira, nós vamos falar de sonhos. Isso mesmo, daqui a pouco tá todo mundo sonhando, né? Pra quem vai me assistir ainda hoje, né? Não sei que horas que vocês vão estar me assistindo aí, mas enfim, são 11h30. Daqui a pouco eu vou dormir e pretendo sonhar, ter bons sonhos. Bom, eu vou tomar como base. Ai, tô até sem me conformar até agora, que eu mudei de tema em cima da hora. Mas enfim, meu Deus, cadê? Pera aí, gente, perdi a página, peraí. Pronto, já me achei aqui. Gente, tô com Livro dos Espíritos e hoje eu vou falar dos sonhos. Tem um capítulo que chama-se capítulo 8, ó. Tá escrito aqui, ó, Libertação da Alma. E aí tem vários assuntos, né? O sono e os sonhos, visitas espirituais entre encarnados, transmissão de pensamento entre espíritos, enfim, sonambulismo, êxtase. E aí eu vou falar do sono e dos sonhos, tá bom? Eu verifiquei aqui que são 18 questões, perguntas e respostas. Eu peguei só algumas pra gente bater um papo. Essa noite eu tive É engraçado, né? Hoje eu tirei um cochilinho à tarde. Nossa, eu tive um sonho, não sei se é pesadelo, vamos dizer assim, né? Umas coisas tão loucas, né? Com pessoas que a gente nunca nem viu. É tão engraçado, né? Até comentei aqui com a cuidadora do meu pai. Falei, nossa, nada a ver o que eu sonhei. Por que será, né? Enfim. E aí tem tudo a ver agora. Acho que já ficou no meu subconsciente, né? Ó, tem a questão 400. Gente, falando em sonho, ó, eu tô com meu pijama de orelha. Mãe e filha, pijaminha de orelha, já tô pronta pra dormir, viu? Vamos lá, ó. A questão 400, tá? Eu tô falando meio baixo pra não acordar a galera aqui. Questão 400, pergunta. Kardec perguntou assim: o espírito encarnado permanece de boa vontade em seu corpo físico? O que ele quis perguntar? O nosso espírito tá aqui dentro da gente, assim, de boa vontade, tá tudo bem? Olha a resposta. Isso é o mesmo que perguntar a um prisioneiro se ele gosta de estar na prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a libertação do corpo físico. E quanto mais grosseiro for esse corpo, mais ele deseja livrar-se dele. Olha só, questão 401. Durante o sono, o espírito repousa como o corpo físico, né? Ou seja, o espírito dorme? Resposta: não. O espírito nunca fica inativo. Durante o sono, as ligações que o prendem ao corpo físico se afrouxam e ele vai se encontrar com outros espíritos no mundo espiritual. Aí tem um comentário aqui de Kardec. Não tem uma observação, não é comentário de Kardec. Durante o sono, o ritmo da atividade do nosso organismo se reduz de modo significativo. Essa redução faz com que a intensidade da ligação entre o espírito e o corpo físico também reduza, permitindo ao espírito afastar-se do corpo se ele assim desejar.
Pois é, gente. Quando a gente dorme, o nosso espírito não precisa dormir. Ele não cansa, né? A gente que não aguenta. Então, automaticamente, se o espírito desejar, ele pode se desprender. Já aconteceu com vocês, às vezes, de vocês tirarem um cochilinho e vocês acordar assustados, assim? Tipo assim, um cochilinho de 1 segundo. Já aconteceu várias vezes comigo. Acho que o espírito estava tentando sair e eu acordei. É engraçado, né? São coisas que a gente não... Enfim, o meu irmão me contou uma vez que ele acordou, levantou da cama, tava chovendo muito, chovendo granizo, ele ficou preocupado com o caminhão dele, né? Que ele tinha um caminhãozinho, então dava pra ver da janela da casa dele, né? O caminhãozinho. Então ele levantou, abriu a janela e olhou pra ver se estava tudo bem, né? Quando ele olhou pra cama, ele estava deitado lá. Ele falou, se eu contasse pra alguém, ninguém ia acreditar, né? Ele falou, oxi, o que eu tô fazendo lá na cama? Então são muitas histórias, né? Se vocês procurarem aí na internet, tem muitas coisas, tá bom? Sobre isso, tá? Sobre esse desprendimento, né? Do espírito durante o sono, tá bom? Tem um comentário aqui do Kardec que ele fala o seguinte: os sonhos são resultado da emancipação da alma, que se torna livre quando o corpo físico está dormindo. Ela se desprende e tem uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes até mesmo a outros mundos. Com a alma separada do corpo, afloram lembranças de acontecimentos ocorridos na existência atual ou em existências anteriores. A extravagância das imagens em relação ao que se passa ou ao que se passou em mundos desconhecidos, misturadas com as coisas que se passam na Terra, formam esses conjuntos estranhos e confusos que parecem não ter sentido nem ligação entre si. A incoerência dos sonhos também é explicada pelas lembranças descontinuadas daquilo que nos aparece em sonho. Assim também ocorreria como num relato onde fossem retiradas, ao acaso, frases ou partes de frases. A reunião das frases restantes perderia completamente o significado. E é engraçado mesmo, né? Já aconteceu de você estar sonhando, nossa, um sonho maravilhoso, e você pensa assim, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer, e você no outro dia não consegue lembrar. É muito engraçado, né? Ou realmente vem tudo bagunçado, nada a ver, a gente percebe isso mesmo, né? Começa de uma forma, depois continua de outra. Isso realmente acontece, eu tenho certeza que acontece com vocês também. Tem uma observação aqui também. Porque nem sempre nos lembramos dos sonhos? Resposta: o que o homem chama de sono é apenas o repouso do corpo físico, pois o espírito está sempre em atividade. Durante o sono, o espírito recobra um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são queridos, neste ou em outros mundos. Mas como o corpo é constituído de matéria pesada, né, gente? Muito densa, dificilmente esse corpo consegue reter as impressões que o espírito recebeu enquanto estava no mundo espiritual. Isso ocorre porque o espírito, quando está em liberdade, não recebe essas impressões pelos órgãos do corpo físico, e sim pelo perispírito, né? Lembra, o perispírito é o que está entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui é quando o nosso espírito está em liberdade, as informações que ele recebe não são as informações desse corpo físico, tá bom? São as informações do perispírito, então por isso que são diferentes, tá bom? E a gente só lembra, vem tudo truncado, tudo bagunçado, né? Tem uma observação. O espírito registra as impressões do que vivenciou e do que assistiu no mundo espiritual através do perispírito, né? Quando ele retorna ao corpo, essas impressões precisam ser repassadas aos órgãos físicos, que são constituídos de matéria muito mais densa.
Por isso a perda parcial ou às vezes total dessas informações. Então ele só está, na verdade, explicando a questão, né? Então, quando a gente volta, tudo que a gente viveu longe desse corpo físico tem que retornar pra gente e tem que fazer sentido dentro dos nossos 5 sentidos, né? Então acredito que fica faltando, né, gente? Não bate às vezes. Questão 404. O que pensar dos significados atribuídos aos sonhos? Ai, quem nunca viu isso? Ai, na minha adolescência, aquelas revistinhas dos sonhos ainda existem, né? Olha o que os espíritos respondem. Os sonhos não têm o significado que certos adivinhos lhes atribuem. É um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. Os sonhos são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito são reais, mas que muitas vezes não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida do encarnado. Né? Às vezes é totalmente aleatório, né? Como já dissemos, os sonhos são também uma lembrança. Algumas vezes pode ser um pressentimento do futuro e, se Deus o permite, do futuro, se Deus o permite, né? Ou a visão daquilo que ocorre naquele momento em outro lugar para onde a alma se transportou. Não existem inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm visitar parentes e amigos do que lhes está acontecendo? Vem avisar, desculpa. Não existem inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm avisar parentes e amigos do que lhes está acontecendo? Conheço pessoas, gente, que já sonharam com entes queridos que já partiram e eles falando alguma coisa, né? Inclusive assim, olha, procura tal coisa em tal lugar, a pessoa acorda pensando nisso e vai lá e tá mesmo. Então tem sentido, né? O que são essas aparições se não o espírito dessas pessoas que vem se comunicar com os homens? Quando se tem a certeza de que aquilo que se viu realmente aconteceu, não é uma prova de que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência? Principalmente se o que foi observado no sonho não estava no pensamento da pessoa quando ela estava acordada. É verdade, né? Questão 405. Muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se realizam. De onde vem isso? Resposta: pode acontecer que esses pressentimentos venham a se realizar apenas para o espírito. Ou seja, o espírito viu aquilo que deseja porque foi ao seu encontro. É preciso lembrar que durante o sono o espírito está mais ou menos sob a influência do corpo físico. Ele não está soltinho, né? Tem o cordão de prata, então, que eu não vou entrar nesse mérito, né? Agora, enfim, pra gente explicar. Mas não fica solto, livre, né? Está mais ou menos sob a influência do corpo físico e que, por essa razão, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações que se tem quando se está acordado podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. É por isso que se pode chamar efetivamente de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, ligamos essa ideia a tudo que nós vemos, né? Fica aqui, tudo que você vê, na verdade, quando você está grávida, eu me lembro muito bem disso, você está grávida, né? Como você vê grávida na rua? Fala, nossa, nunca vi tanta grávida, mas né? É engraçado, é o estado que a gente tá e parece que a gente atrai, né? Nosso olhar para, enfim, para tudo igual a gente. Eu separei outra questão aqui, ó. Algumas vezes durante a questão 410. Essas questões, gente, se vocês, qualquer tradução, qualquer livro dos espíritos que vocês pegarem, é essa mesma numeração, tá? Questão 410. Algumas vezes durante o sono ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, surgem ideias que nos parecem ser muito boas. E apesar de todos os esforços que fazemos para retê-las, elas se apagam da nossa memória. De onde vêm essas ideias? Resposta: essas ideias resultam da liberdade que o espírito adquire
quando se desprende do corpo físico, pois nesse momento ele desfruta de maneira mais ampla e de todas as suas faculdades, ele fica livre, né, gente? Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Olha só, questão 410A. Para que servem essas ideias, esses conselhos, se não nos lembramos deles? E assim não podemos aproveitá-los. Gente, eu acho incrível como o Allan Kardec foi, sabe, detalhista nas perguntas dele naquela época, gente. Falando isso, se vocês fizeram a lição de casa, assistiram o filme do Allan Kardec, assistam, viu? Ele foi extremamente detalhista nas perguntas, eu acho incrível. Então, para que servem essas ideias se a gente não lembra, né? Resposta: com frequência, essas ideias pertencem mais ao mundo espiritual do que ao mundo material. Entretanto, se o homem esquece, o espírito lembra, e na ocasião oportuna a ideia lhe volta como se fosse uma inspiração de momento. Então essas inspirações que a gente tem, acordei pensando nisso, não é só inspiração. Com certeza, né, nós somos instruídos durante a noite, né, e a gente depois do nada, uma hora para outra, a ideia aparece e você fala, nossa, eu tive uma inspiração, como se fosse um acaso. Não existe acaso, não é verdade? Então, questão 412. A atividade do espírito durante o repouso do corpo físico pode fazer com que o corpo sinta cansaço? Ou seja, você está dormindo, mas seu espírito está passeando. Como que você acorda depois, né? Resposta: pode sim. Pois o espírito está preso ao corpo como um balão está preso a um poste. Assim, como as movimentações do balão refletem no poste, a atividade do espírito reflete sobre o seu corpo e pode fazer com que ele se sinta cansado depois. Uau! Questão 414. Isso é legal. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Ou seja, eu e vocês aí, sei lá, a gente pode se visitar? Resposta: sim. E muitas pessoas que acreditam não se conhecerem também se reúnem e conversam durante o sono. O homem pode ter amigos em outros países sem mesmo suspeitar. Olha que legal, gente. Esses encontros durante o sono entre amigos, parentes, conhecidos e pessoas que podem ser úteis são tão frequentes que ocorrem quase todas as noites. Então, engana-se aquelas pessoas que acham que ficam dormindo. Só isso. Nosso corpo, nossa. Por isso, não sei nem se vai falar sobre isso, por isso que é tão importante essa preparação para dormir. Eu tô tomando meu chazinho, calma, deixa eu tomar antes, vai esfriar. Por isso que é tão bom essa preparação, sabe, antes de dormir, essa conexão, oração, né? E eu sempre peço para que eu me desprenda e que eu vá para bons lugares, que eu vá aprender coisas, né? E, enfim, assim eu espero, né? Eu quase não tenho pesadelo, viu, gente? É muito difícil. Hoje eu tive uma tarde, assim, com uma coisinha feia, mas eu quase não tenho pesadelo. Eu durmo, acordo, eu tenho a sensação que eu dormi e acordei na mesma posição. Vamos lá. Tá aqui 414 já foi. 415. Qual a utilidade dessas visitas noturnas se não nos recordamos de nada? Olha o Kardec perguntando. O que adianta a gente visitar todo mundo durante a noite se depois a gente não lembra? Resposta: ao despertar, geralmente o homem guarda a intuição dessas visitas. Muitas vezes essa intuição é a origem de certas ideias que surgem espontaneamente sem que ele tenha uma explicação clara. Essas ideias são exatamente as que foram adquiridas nessas conversas que ele manteve durante esses encontros noturnos no mundo espiritual. Olha vocês aí, né? De repente tem umas ideias assim que surgem espontaneamente, tal, com um amigo. E olha só, vocês podem ter se encontrado, né? No mundo espiritual, vocês já planejaram tudo. Questão 416. O homem pode provocar essas visitas espirituais por vontade própria? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir: esta noite eu quero me encontrar em espírito com tal pessoa para falar com ela e dizer-lhe tal coisa? Resposta: o que ocorre é o seguinte: quando o homem dorme, seu espírito se liberta.
E na maioria das vezes, aquilo que o homem havia decidido está bem longe do espírito seguir, pois a vida do homem interessa pouco ao espírito quando ele está desligado do seu corpo físico. Não está nem aí pra gente, né? É claro que estamos falando de homens com espírito já bastante adiantados, porque a maioria vive a fase espiritual de suas existências de modo bem diferente, entregam-se às suas paixões ou permanecem sem fazer nada. Assim, dependendo do motivo da visita, o espírito pode encontrar quem ele realmente deseja. Mas a simples vontade do homem, quando está acordado, não é suficiente para que ocorra o encontro. Ou seja, a gente não comanda muito essas coisas, né, gente? Então, mas é importante, se é uma coisa que você quer muito, então pede de coração. Pede antes de dormir, né? Pede para você ver, né? Para você se encontrar, para você ter uma resposta de alguma coisa que você tenha, né, em mente. Então, quem sabe, né? Só que aí você também tem que ficar atento às respostas. Não vai vir ninguém aqui para falar para você, né? Você tem que ficar atento aos sinais. 417. Os espíritos encarnados podem se reunir no mundo espiritual e formar assembleias? Resposta: sem dúvida alguma. Os laços de amizade, antigos ou novos, costumam reunir os espíritos que se sentem felizes por estarem juntos. Comentário de Kardec. Pelo termo antigos, é preciso entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, conservamos uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas espirituais, mesmo ignorando a sua fonte. Olha só que legal, gente. Então, quer dizer, esses laços de amizade, né? A gente pode se reunir em assembleia, né? Poxa, aí a gente começa a pensar quantos e quantos e quantos amigos, né? A gente já fez, quantas e quantas pessoas a gente já conheceu. Quando a gente pensa aqui só nessa existência, né? Poxa, parece pouco, né? Mas imagina quantas vidas nós já vivemos. Gente, aqui na questão 402, ele pergunta assim: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Eu vou resumir um pouquinho porque é um pouquinho extensa, né? Mas fala assim, os espíritos dão umas cacetadas às vezes. Pobres homens. A resposta: como conhecem pouco os fenômenos mais simples da vida, julgam saber muito e se embaraçam com as coisas mais simples, como, por exemplo, a pergunta que quase todas as crianças fazem: o que fazemos quando estamos dormindo? O que são os sonhos? Durante o sono, o espírito liberta-se parcialmente do seu corpo físico. Quando ele dorme, o homem encontra-se momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos que ao desencarnarem logo se desligam do corpo são espíritos. Os espíritos que ao desencarnarem logo se desligam do corpo são espíritos que, quando dormem, procuram ter um sono consciente, procuram a companhia daqueles que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham até mesmo em obras que encontrarão prontas após o seu retorno ao mundo espiritual, por ocasião do desencarne. Olha isso! A gente trabalha enquanto a gente dorme. Vocês têm noção disso? A gente realiza obras do outro lado enquanto a gente dorme. Esses fatos deveriam ensinar o homem a não ter medo da morte, uma vez que morrem todos os dias ao dormir. Isso é o que acontece com espíritos elevados, porque a maioria dos homens, ao desencarnar, permanecem longas horas em estado de perturbação. Enquanto eles dormem, os seus espíritos vão visitar mundos inferiores à Terra, em busca de velhas afeições, ou vão atrás de prazeres ainda mais baixos do que aqueles aos quais se entregam quando estão acordados. Gente, é óbvio, uma pessoa que gosta de farra, só gosta de, né? Enfim, você acha que quando dorme ou quando morre muda? Não muda, obviamente que não muda, né? Seria até estranho, né?
vão se envolver com doutrinas ainda mais vergonhosas, desprezíveis e nocivas do que as que praticam por aqui. Ou seja, gente, é pior ainda, né? Quando tá dormindo. Olha só. O que gera a simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato do homem, ao despertar, sentir-se ligado pelo coração com aqueles espíritos com os quais acaba de passar 8, 9, 10 horas de felicidade ou de prazer. Olha isso, como tudo tem ligação, né? Esse mundo espiritual com esse mundo, né, carnal que nós estamos aqui, essas vontades, né, que essas pessoas acordam, se sentem ligados, né, com vontade de, enfim, de ir pra balada, não sei o que. Ele, né, se encontrou com os espíritos simpáticos durante o sono. O desprendimento do espírito, quando o seu corpo está dormindo, explica também as antipatias insuperáveis que sentimos intimamente, porque as pessoas com as quais antipatizamos já são nossas conhecidas no mundo espiritual. Olha isso! E sabemos que pensam diferente de nós, ou seja, alguém que você tem totalmente antipatia, você pode ter certeza que vocês estão se encontrando também no mundo espiritual. Ponto. Foi isso que quis dizer. Assim, mesmo sem nunca tê-las visto antes com os olhos do corpo físico, nutrimos por elas uma antipatia sem explicação aparente. Olha isso, pessoas que você encontra que você fala, nossa, que pessoa chata. A gente já julga, né? Tem alguma coisa aí, né? Esse desprendimento explica também a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, porque sabem que existem outros que os amam. Eles querem bem no mundo dos espíritos. Em resumo, o sono influi na vida do homem mais do que ele pode imaginar. Então tem gente que prefere aqui ficar sozinho, não fazer muita amizade, porque ele tá preso aqui, né, num corpo físico, e ele sabe que lá do outro lado ele tem amigos, então ele prefere ficar meio sozinho aqui, meio solitário. Olha só. Então essas pessoas muito solitárias, né, que não gostam muito de conviver, né, de se relacionar, pode ter uma explicação, pode ser uma explicação, né? Durante o sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo espiritual. É esse contato que incentiva os espíritos superiores a encarnarem na Terra sem muita repulsa. Ou seja, a gente se ajuda, né? É um contato. Durante o período em que esses espíritos estão na Terra em contato com todos os vícios, Deus permite que durante o sono eles se fortaleçam no bem, indo visitar os mundos superiores. Essas visitas são importantes porque lá eles recebem forças para não falharem na sua missão, já que reencarnam para instruir os demais. Olha só, gente. Na verdade, o sono é uma porta que Deus abre aos espíritos superiores para que eles possam reencontrar seus amigos desencarnados. Pode-se dizer que é o recreio depois do trabalho, enquanto aguardam a própria desencarnação, que irá devolvê-los ao meio que lhes é próprio. Olha isso, o recreio depois do trabalho, né? Por isso que eu falo, gente, isso conforta tanto a gente estudar isso, né? A gente saber que a vida continua lá do outro lado, que ninguém fica dormindo eternamente, sem utilidade, né? Que razão que teria ser uma boa pessoa, né? Ser uma pessoa de bem, se no final fica todo mundo dormindo ali, sem, né? Sabe, como se a gente fosse criado, né, nossa individualidade, como se a gente fosse criado para nada, para acabar tudo assim. Não tem sentido, né? O sonho é a lembrança daquilo que o espírito viu durante o sono, mas observem que nem sempre ele sonha, porque nem sempre ele se lembra do que viu, ou de tudo que viu. Isso ocorre porque a alma do homem ainda não possui o pleno desenvolvimento de suas faculdades. E tem mais uma questão aqui, ó. Os maus espíritos também se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e medrosas. Olha só, gente, que legal, quanta informação legal. Vocês estão vendo? Isso tá aqui, ó, no Livro dos Espíritos. Tem muita coisa interessante, vocês percebem, né? Como que o Kardec era detalhista
Então tem muita coisa interessante, vale a pena. É um livro que todo mundo deveria ler, independente da sua crença. Bom, agora eu vou dormir, vou torcer, vou sonhar. Pra sonhar, ter bons sonhos, né? Não ter pesadelo. Vou fazer a minha prece, façam a de vocês também, para que a gente consiga adormecer e viajar para mundos bons, encontrar com nossos entes queridos, né? Receber as instruções, né? Receber boas energias dos nossos mentores, dos espíritos superiores, e que amanhã nós acordemos renovados, né? Para que a gente possa ter um dia lindo e cheio de luz. Gente, um beijo grande. Boa noite. Durmam com os anjos. Ó, vou tomar meu chazinho. Vou acabar com meu chazinho. Parecendo o Jô Soares, né? Um beijo.